A esperança venceu o medo. A construção de um novo Brasil. O nosso país ergueu a cabeça, ganhou autoestima. 12 milhões de empregos. E o nosso país mudou para melhor. Milhões de brasileiros que passaram a ter comida em suas mesas. O nosso povo tem hora e tem vez. Dilma presidente, para o Brasil seguir mudando. Eu tive que aprender, e aprendi a encarar as dificuldades. A minha vida foi sempre assim, enfrentar e vencer os desafios. O que eu mais admiro na Dilma é a própria história dela. A história de uma mulher que viveu tudo muito intensamente, com muita coragem e competência. E chegou onde está por seus méritos. É uma tremenda história de vida. Dilma nasceu em Belo Horizonte. O casal Pedro Rousseff, empreendedor búlgaro que se naturalizou brasileiro, e Dilma Jane Silva, professora, já tinham Igor. Depois veio Zana Lúcia, hoje uma saudade. A infância marcou Dilma com a alma das Minas Gerais. A gente brincava de roda, a gente brincava de pegador, a gente mesmo inventava as nossas brincadeiras. A primeira escola foi o Instituto Isabela Hendricks. Depois, o Nossa Senhora de Sion. Ela era uma pessoa assim, muito estudiosa, muito séria e tirava sempre as medalhas que a escola oferecia. Dilma trazia uma herança do pai, a paixão pela leitura e pelo conhecimento. O pai dela era uma pessoa muito culta, né? Então colocava à disposição dela uma biblioteca muito rica, muito grande, muito boa. Naquela época nós tínhamos 12 anos, 14 anos de idade e a gente não tinha acesso aos livros que ela tinha, porque os livros eram proibidos. Adolescente, Dilma foi estudar no colégio estadual, onde toda uma geração ingressou no movimento estudantil e enfrentou a ditadura que havia sufocado o país. Tudo, mas tudo mesmo era proibido. Não se respeitava a liberdade de imprensa, a liberdade de opinião e de expressão. Os sindicatos estavam proibidos até de lutar por melhores salários. E os estudantes não tinham sequer o direito de se organizar. Dilma estudava economia na Universidade Federal de Minas Gerais, numa época em que Belo Horizonte reagia ao arbítrio com coragem e idealismo. Época de efervescência cultural e época principalmente da gente alimentar com muito ardor os nossos sonhos. A Dilma percorria colégio estadual, Praça 7, bancas de revista, cineclubes. Tinha festivais de teatro, de cinema, de música, e a juventude participava disso tudo com muita energia. A gente se juntava muito nas assembleias, na cantina, porque a gente estava também envolvido na organização do movimento estudantil. Militamos juntos, atravessamos aquele período juntos, nas passeatas, nas assembleias estudantis. Eu lutei sim, eu lutei pela liberdade e pela democracia. Lutei contra a ditadura do seu primeiro ao seu último dia, com os meios e as concepções que eu tinha. Naquela época, muita gente foi presa. Outros foram obrigados a se exilar. Outros morreram. Quando o Brasil mudou, eu mudei. Mas nunca mesmo mudei de lado. Dilma foi presa e torturada pela ditadura. Uma parte da história da Dilma me lembra muito a do Mandela. Eu lembro que uma vez o Mandela me contou que só foi pro confronto porque não deram outra saída para ele. O tempo passou e o que aconteceu? Ele virou um dos maiores símbolos da paz e da união no mundo. Ninguém fez mais pela união do que Mandela fez na África do Sul, depois de passar 27 anos preso e depois de virar presidente da República. Quando saiu da prisão, Dilma foi para Porto Alegre, onde vivia Carlos Araújo, com quem se casou. Da união, nasceu Paula, sua única filha. Ela continuou a lutar pela democracia. Ajudou a fundar o PDT Gaúcho e assumiu seu primeiro cargo executivo, a Secretaria da Fazenda de Porto Alegre, convidada pelo prefeito Alceu Colares. E ela foi minha secretária e excelente secretária, competente, capaz, íntegra. Depois, Dilma assumiu a presidência da Fundação de Economia e Estatística, onde anos atrás havia iniciado sua vida profissional. Ela entrou na fundação no início da década de 70 como estagiária. E a Dilma, como estagiária, era incrível, se sobressaía, porque estava sempre discutindo a metodologia com os nossos consultores
internacional. E ela voltou para a fundação na década de 90, 20 anos depois. E aí voltou como presidente da fundação. A essa altura, a competência de Dilma já era amplamente reconhecida. E ela foi secretária estadual de Minas, Energia e Comunicações durante 2 governos, o de Colares e o de Olívio Dutra, quando se filiou ao PT. Ela livrou o Rio Grande do Sul do racionamento de energia que afetou quase todo o país e implantou projetos pioneiros, como os de energia eólica. Eu trabalhava na assessoria do governador Olívio Dutra e ela chegou no gabinete do governador e disse para